Olá, meus queridos, olá, minhas queridas, olá, meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus, amém? Que essa paz esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em todas as áreas da sua vida. Que o Senhor venha lhe fazer crescer a graça e no conhecimento, amém? Mais um devocional da Palavra de Deus. E hoje nós temos um tema maravilhoso. Acesse o ambiente dentro de você, amém? Com o pastor Francisco. Queridos, há um grande número de pessoas que têm visualizado os nossos vídeos no nosso canal no YouTube e não são inscritos ainda. Eu quero pedir humildemente a sua inscrição. É de graça e não te custa nada. Amém? Se inscreva no nosso canal no YouTube, no meu, seu, nosso canal, porque ali nós crescemos juntos na graça e no conhecimento de Deus. Lá você vai encontrar de tudo, palavra de Deus, orações e testemunho, as três coisas que nós precisamos para edificar e crescermos espiritual. Clica no sininho das notificações para você não perder, deixa o seu like para que o YouTube recomende os nossos vídeos, compartilha também para que você seja um canal de bênção na vida das pessoas. Em cima do sininho tem uma flechinha, clica na flechinha, vai abrir um texto. Se você sentir de Deus em abençoar o nosso projeto, o nosso canal, este canal no YouTube, com a sua oferta missionária, Pastor Francisco, eu posso enviar uma oferta missionária para o seu ministério? Sim, nós temos o nosso ministério, temos nossas obras sociais. Inclusive, para agora, nós precisamos comprar algumas cestas básicas. Se você sentir de Deus, a Bíblia diz que Deus se alegra com quem dá com alegria aquilo que Deus tocar no seu coração. Amém? Queridos, vamos lá para o nosso devocional da Palavra de Deus. Eu quero estar trazendo um texto maravilhoso que se encontra no livro de Números. Nós vamos estar lendo Números capítulo 11. Quem gosta, os amantes da leitura, glória a Deus igual a eu, né? Eu creio que tem muitos amantes da leitura. Vamos meditar e dentro deste texto eu creio que Deus ele vai falar de uma maneira tremendamente sobre os nossos corações, amém? Livro de Números capítulo 11, que diz assim, ó: queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-lhe a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, orando, e este ao Senhor, e o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar de Tambera, porque o fogo do Senhor se acendeu entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelos que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne para comer? Lembramos-nos dos peixes que nos Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. Oh, glória a Deus, né, irmãos? Que palavra. Queridos, acesse o ambiente dentro de você. Você sabia que para as coisas mudar ao nosso redor, temos que mudar primeiramente dentro de nós? Você sabia que se você parar um pouco e conversar comigo, a probabilidade de algo mudar na sua vida é 99,9%. Se você parar aqui um pouquinho para conversar comigo, se enturmar aqui, a probabilidade de alguma área da sua vida ou demais áreas mudar é 99%. Você vai ouvir tanto de Deus, você vai ouvir tanto da palavra de Deus, você vai ouvir tanto testemunho, que em algum lugar dentro de você vai haver uma mudança. Eu quero dizer para você, 99% dentro de você há uma grande probabilidade de mudar. 99,9%. 1% só, estou deixando a cargo. 1% só depende de você. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso?
eu posso trazer tudo, eu posso montar todas as estratégias para você, eu posso te apresentar todas as coisas do reino de Deus, a palavra de Deus, as orações, os testemunhos, com tudo que você parar para me ouvir, 99,9% através do Espírito de Deus na minha vida, eu vou conseguir contribuir para que nessa área da sua vida que você não está vivendo, não está fluindo, muda. 1% depende de você. Agora, eu posso te ajudar a destravar qualquer área da sua vida. Assim também você pode ouvir tudo e ainda não haver mudança dentro de você. É isso que eu quero deixar. Quando nós permitimos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, queridos, você sabia que lá em Deuteronômio, capítulo 28, versículo de número 1 ao versículo de número 2, a Bíblia fala sobre nós se tornarmos sensíveis à voz de Deus. Atrai as bênçãos. Só que não apenas ser ouvinte, mas também meditar na palavra de Deus. Deuteronômio 28, 1 e 2 diz que se nós estivermos sensíveis à voz de Deus e obedecermos a sua palavra, as bênçãos nos alcançam. Mas Deus, na sua infinita graça, bondade, misericórdia e justiça, Ele não deixa só a cargo isso. Lá no versículo 15, no mesmo livro de Deuteronômio 28, diz que se nós não ouvirmos a voz de Deus e não obedecermos a sua palavra, as bênçãos nos alcançam, as maldições nos alcançam. O que Deus quer dizer com isso? Faz assim, Deus não vai colocar aqui bênção, Deus não vai colocar aqui maldição, mas Ele deixa a cargo, entendeu? A cargo da sua escolha, você pode escolher. Muitas vezes Deus, Ele permite as provações para que nós acessamos dentro para fora de nós. Severo. Muitas vezes Deus, Ele permite as provações para que nós acessamos ambientes dentro de nós. Talvez você está passando por alguma labuta, você está passando por alguma adversidade, seja no seu casamento, seja no meio da sua família, e Deus está permitindo que algumas coisas aconteçam. Sabia disso? É como se nós procuramos aquilo que nós queremos. Deus deixa a cargo das nossas decisões, das nossas escolhas. Deus não interfere, mas Ele sempre mostra o melhor caminho de alguma forma. Somos nós que escolhemos, subtraímos, trazemos para nós aquilo que queremos. E muitas vezes Deus só faz acrescentar algo. Você está entendendo? De uma certa forma, Deus sabe o que faz. Paulo diz em Romanos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Será que Paulo está certo? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Sim, irmão. Tudo que vem de Deus, você pode ter certeza, é para o bem nosso. Então, muitas vezes, Deus trabalha em cima das nossas decisões. Ele não interfere, mas Ele trabalha. Só que tem um detalhe. Ele sempre prepara algo para nós. Provavelmente Deus está permitindo algo na sua vida para que você acesse algo que está aqui dentro. Você libere algo que está preso. Há um leão que está dentro de você. E esse leão está rugindo. E ele está encobrindo o seu lado ovelha. E muitas vezes nós temos que prestar atenção que o leão que está em nós está nos impedindo de nós sermos a ovelha a qual o Senhor está falando. Então, talvez Deus está falando com alguém aqui neste momento. Acesse a área que está dentro de você, para que você possa entender que há uma grande probabilidade de o Espírito de Deus ele agir na sua vida. Agora, há pessoas que vão recusar as oportunidades e vão viver sempre maus resultados na sua vida. Sabia que isso é verdade? A vida é... Certa vez Deus falou comigo assim, irmãos, eu estava no meu serviço, eu coloquei a mão de um lado, do outro, Deus estava falando comigo e eu ouvindo a voz de Deus. E Deus falou assim, olha, aproveita aí as oportunidades.
Eu falei, Senhor, como assim? Porque as oportunidades, elas não são mais importantes do que a vida. Eu falei, como assim, Senhor? E Deus não falou nada. E ali eu passei a tarde toda falando com Deus e Deus calado. Quando chegou em casa, eu falando com Deus no caminho para casa e Deus calado. À meia-noite eu fui descer em oração. Quando eu desci em oração perguntando para Deus o porquê que Deus falou aquilo que aproveita as oportunidades, porque a vida não é mais importante do que as oportunidades, aí Deus pegou e falou. Olha aqui, estou passando isso para você. Sabe que Deus falou comigo, meu querido e minha querida, que o que faz eu viver a vida são as oportunidades que elas produzem. É por isso que eu quero entrar nesse contexto. Muitas vezes nós deixamos de lado as oportunidades, e as oportunidades elas passam, e muitas oportunidades elas não voltam mais. É muito interessante, né? Agora, as pessoas que vão recusar essas oportunidades, elas vão viver sempre os maus resultados da sua vida. Se nós olharmos para Daniel, capítulo 1, versículo 3 e 4, a Bíblia diz que durante 3 anos Daniel aprendeu sobre o linguajar, a cultura da Babilônia. Ele foi treinado, ele foi instruído a exercer funções no governo. Mas Daniel, o que me chama muita atenção, Daniel não esqueceu de Deus. Você está entendendo? O que essa mensagem quer dizer com nós? Quando você tem no seu interior, gerado pelo Espírito Santo, quando o seu interior ele é gerado pelo Espírito Santo de Deus, ambientes irregulares não mudam o seu interior. Como é que pode, né, irmãos? Daniel é um exemplo. Quando você tem o seu coração regenerado, gerado e regenerado pelo Espírito Santo, ambientes irregulares não vai mudar o seu interior. Olha para José no Egito. José estava no Egito, mas o Egito também não estava em José. A Bíblia diz que Daniel não estava sozinho lá na Babilônia, mas a Bíblia diz que Daniel se destacava. Você está entendendo? Olha, Daniel, olha que mensagem. Daniel não estava sozinho, mas o que eu entendo aqui? Há propósitos que nós temos que estabelecer na nossa vida. Na verdade, tem foco que nós temos que apresentar e olharmos e buscar esses focos. Daniel, ele não estava sozinho, mas ele se destacava cada vez mais. José também não estava só, mas em tudo que ele colocava as mãos, ele prosperava. Você está entendendo o que Deus está fazendo? Escute isso bem que eu vou dizer. O porquê que o povo no deserto, ele estava todos no mesmo lugar? A Bíblia diz que Moisés levava uma multidão, né? Todos estavam no mesmo lugar, todos estavam juntos com Moisés. Todos passaram pelo mar, pelo Rio Jordão, as nuvens sobre as suas cabeças, o maná do céu caía, a água da rocha. Mas no versículo 4 em diante do livro de Números, o que leva a grande parte das pessoas a fracassarem ou não terem sucesso, são de duas é uma, irmãos. Preste bem atenção. Primeiro, você pode ter recebido ferramentas ruins, pessoas que não estavam aptas para treinar, ensinar e exortar. Segundo, eu vou até recalcular o que eu estou dizendo, o que levou aquele povo a fracassar, trazendo para a sua vida. O que tem te levado a você fracassar? Vou citar duas coisas, que dessas duas coisas é uma. Primeiro, você pode ter recebido ferramentas ruins, e o que tem de pessoas recebendo ferramentas ruins é tanta profecia, tantos falsos profetas, falsos mestres. Se eu não me engano, Mateus 24, versículo 11, a Bíblia diz que há muitos falsos mestres, profetas, enganando, né? E o negócio é muito sério. E o resultado disso, Deus responde no versículo 12 do capítulo de Mateus 24, que por se multiplicar a iniquidade, o amor tem se esfriado. Então, irmão, muitas vezes, você pode ter recebido ferramentas ruins, ferramentas péssimas,
né? Pessoas que não estavam aptas para treinar, ensinar e exortar, falsos mestres, falsos líderes que trouxeram palavras que devem te levantar, crescer a sua fé, te criar otimismo, te destruir mais. É assim, irmãos. Por isso que nós temos que buscar o discernimento, o dom do discernimento. João diz que nós temos que fazer prova dos espíritos para saber se eles vêm de Deus ou não vêm. Segunda, ou você não teve engajamento necessário com as ferramentas que você recebeu. De duas é uma. Ou você se cruzou com o primeiro, ou você não teve engajamento. Tem muitas pessoas que não têm engajamento, né? Não têm engajamento necessário com as ferramentas que tem recebido. Você ouviu tudo, mas não subtraiu nada. Sabe o que é engraçado nisso? É que mudou a vida de alguém, mudou a vida de outro. É assim, irmãos, uns vai receber, outros não, uns vai ter mudança, outros não. Agora, quem quer mudança, quem quer cura, quem quer libertação, que busque obter, né? Paulo diz nas suas epístolas essas seguintes frases: olha, irmãos, não quero que vos ignoreis. Paulo está dizendo as palavras de Deus. Irmãos, eu quero que não vos ignoreis. Olha, irmãos, não pode ser jogado fora. Irmãos, não deixe de dar crédito à palavra de Deus. O que eu vou falar aqui é importante e não ignoreis. Tem muita gente ignorando a Escritura Sagrada, irmãos. Tem muitas pessoas ignorando e se tornando meros ignorantes. Não de uma forma brutalmente falando, mas de uma forma leiga, de pouco conhecimento. A Bíblia diz que nós temos que crescer na graça e também no conhecimento. A importância de você ouvir e obedecer a palavra de Deus, que eu disse, gera bênção, gera cura. Salmo 126, Deus prometeu ao povo de Sião libertar o cativo, há uma promessa liberada, né? Todo povo que Deus permitiu um exílio, passar por uma aprovação, Deus sempre falou, olha, se voltar o seu coração para mim, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvireis o céu, perdoareis o vosso pecado. A prova disso é Crônicas 7,14. Deus disse, se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha santa face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvireis do céu e sararei essa terra. Querido, nós estamos vivendo um período obscuro, a igreja está gritando, a terra está gemendo, é tempo de despertarmos dos mortos, como diz Paulo. Louvado seja Deus. O perigo, irmão, é destrutivo de você ignorar a palavra de Deus. É um perigo destrutivo, destrói todas as áreas da sua vida, não somente as físicas, mas também a espiritual. Número 11, que nós tomamos leitura nesse devocional, a murmuração do povo. É muito forte. A Bíblia diz que o povo começou a murmurar, e a murmuração acendeu a ira do Senhor, que o Senhor mandou, ao ponto de o Senhor mandou fogo do céu. O povo novamente se queixou a Moisés, orou e o fogo ali apagou, porque houve misericórdia de Deus. Você está entendendo? Se nós olharmos de uma forma apocalíptica, Deus ele é justiça e misericórdia o tempo todo. A Bíblia diz que Deus ele corrige aqueles que amam. A Bíblia diz que quando Deus mandou fogo ali, aquele lugar ficou conhecido como Tambera, né? Onde se acendeu o fogo da ira de Deus. Começou o fogo descer e Deus mostrou a ira pela murmuração. Deus se ira, irmão, quando nós levantamos e murmuramos demais. Começou a gerar ali no coração do povo a ingratidão. A ingratidão tem alastrado nos corações dos cristãos, irmão. A ingratidão, a incerteza, a inquietação, a impaciência, a falta de paz. Por isso que nós temos que se encher do Espírito Santo de Deus, para que os frutos do Espírito Santo estejam em nós, né? O povo começou a desejar algo errado, e nesse contexto o povo estava rejeitando o maná,
a quentinha que vinha do céu. E Deus estava dando o melhor. A Bíblia diz que Deus estava dando o melhor. Sabia que Deus sempre está dando o melhor para nós? A prova disso quando Deus diz assim, os seus pensamentos não são os meus pensamentos, e nem os seus caminhos são os meus caminhos, mas eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós, são pensamentos de paz, de paz. É isso que Deus tem para nós. O povo começou a murmurar, Deus estava dando o melhor, porque Deus sempre tem dado o melhor para o seu povo. Sabe qual é o problema? Deus tem uma promessa, liberada para o seu povo. E muitas vezes nós não entendemos. Deus está falando, Deus está mostrando. O povo está de olho na promessa, mas não está de olho nos recursos que Deus vai nos dar a promessa. É sempre assim, irmãos. Quer milagre, mas não quer passar pelo processo que leva até o milagre. Sabe que Deus está dando uma promessa, mas não quer saber de nada dos recursos. O povo quer tudo fácil. Quer fácil, as coisas fáceis, não quer se esforçar, não quer se dedicar, não quer se apresentar, não quer levantar a mão. Deus não revela processo. Processo vai permitir coisas que nós não queremos passar. Essa é a lógica concreta. Mas se você passar pelos processos, você vai entender que esses processos vão te levar a um propósito, e propósitos vão te levar a uma promessa, e promessa de Deus, ela se cumpre, porque a palavra de Deus diz também no livro de Números que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. A murmuração foi tão grande, tão grande, tão grande, que fez com que Moisés questionasse a Deus. Você sabia? Eu não gosto de pessoas murmurentas. Eu procuro sair do lado de pessoas que murmuram. Pessoas murmurentas, elas atraem ou elas fazem um ambiente que poderia se tornar próspero, um ambiente negativado. Parece que as coisas não dão certo, parece que amarra. Mas é verdade que amarra? A Bíblia diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas e nem os seus ouvidos estão tampados, mas as nossas transgressões que faz a separação do homem para com Deus. A Bíblia diz que Moisés, ele chegou para Deus e falou, então, se ele tinha gerado aquele povo, Moisés disse a Deus que se ele tivesse feito algo mal, ruim, que Deus tirasse a sua própria vida. Moisés se indignou com aquela murmuração. Também quem que não se indigna, irmão? Está no deserto, foi liberto do Egito, estava cativo, só comia tranqueira que sobrava ali das mesas, só resto, alho silvestre, dente de alho, cebola, só coisa ruim. E de repente Deus liberta, está levando para uma terra que emana leite e mel, uma terra próspera. Poxa, Deus abriu o céu e dava maná, comida, água da rocha, só coisa boa. Parece que até carne Deus deu para o povo, que Deus não aguentou a murmuração, e Deus deu carne que saiu pelos buracos do ouvido, saiu para tudo quanto é lugar, por causa a murmuração. A murmuração é terrível, a murmuração faz até mal para quem está perto. Moisés entendeu isso, que ele estava fazendo mal. A Bíblia diz que Deus, vamos entender, Moisés chegou para Deus, por acaso eu gerei esse povo para carregar dentro de mim? Eu fiz alguma coisa? Se fiz, então só tire minha vida. Não aguento mais esse povo murmurento. Na prática é isso que Moisés estava falando. E Deus, como tinha um plano de redenção para aquele povo, por mais que o povo se perdeu, olha interessante, irmão, notar, Deus tem um plano de redenção, como tinha para aquele povo, mas o povo não aproveitou as oportunidades que levavam para a salvação. Assim é para cada um de nós. Deus tem promessa, Deus tem um plano de salvação, mas tem muitos que estão rejeitando tudo isso, e a murmuração é um grande caminho. A Bíblia diz que Deus enviou 70 anciões vazios, homens naturais, porque a unção que Deus ia tirar de Moisés ia encher os 70 homens. Me diga uma coisa, Deus poderia
ter trazido aqueles 70 homens e dito, olha, ajudem Moisés e tá beleza? Mas não, Deus trouxe homens vazios e encheu da unção de Moisés. O que Deus está dizendo aqui, que não quero mais murmuradores do meu lado, eu não quero olhar e ver a murmuração, eu não quero mais que a ira se acenda. O que Deus está dizendo aqui, eu não quero mais murmuradores. Verso 4, a Bíblia diz que o populacho que estava no meio deles veio ter grande desejo das comidas do Egito, irmãos. Você está entendendo? Deus dando toda a providência, o povo lembrando lá de trás das piores situações, ainda sentindo desejo. Querido, isso é alguns que viviam debaixo da murmuração contaminaram os que não eram. E isso é possível. Pessoas tóxicas estão às vezes te contaminando porque estão ao seu lado. O que Deus está dizendo aqui, que as más companhias também têm poder de realizar desejos. As más companhias têm poder de realizar desejo. É muito forte isso? Claro que é. O que havia no povo? Um desejo de comer outra coisa? Sim, humanamente falando, sim. Está comendo o que é bom, que vem de Deus, mas lá dentro está desejando comer outra coisa. Só que onde manifestou esse desejo? No populacho. O povo separado, está todo mundo junto, mas nem todo mundo tem o mesmo objetivo, está todo mundo junto, mas nem todo mundo tem a mesma sabedoria, está todo mundo, mas nem todo mundo tem a mesma espiritualidade, está todo mundo, mas ninguém tem a mesma crença, a mesma fé. O populacho, o povo estranho, os que saíram do Egito junto começaram a influenciar os demais. Você está entendendo? É o poder da influência maligna. Gera consequências terríveis, irmãos. Me diga uma coisa, você já está triste por algo? Vamos fazer pensamento. Você já está triste por algo? Senta perto de quem já está nas últimas? Como que você fica? É isso que nós estamos tentando dizer. O que Deus está dizendo aqui, estranhos desejos crescem do lado de pessoas estranhas. Verso 4, a Bíblia diz que um bando de estranhos começaram a reclamar, então também Israel amplia a murmuração. Um bando de estranhos começa a murmurar, então quem está do lado começa a ampliar a murmuração e começa a se juntar todo mundo. É isso, irmão, é o poder da influência da murmuração. Olha, o poder da influência da murmuração. Porque você entende que você pode levar a murmuração a mais corações, é a influência maligna, é o câncer, né? Por que você acha que o populacho chegou no fundo? Por que você acha que o populacho chegou ali junto daquele povo? Entenda o mistério, é muito interessante, está todo mundo junto, mas o populacho se levanta e chega perto do outro povo. É você ter a tendência para ampliar na sua vida o que é ruim. Por que você acha que o populacho já chegou àquele povo? Levando a murmuração, porque notoriamente perceberam que você tem a tendência de ampliar aquilo que é ruim. O inimigo sabe. Então muitas vezes você está ampliando as coisas ruins na sua vida. Ou muitas vezes pessoas estão chegando e por te entender e saber que você tem capacidade de ampliar coisas negativas, as pessoas se aproximam. Você está entendendo? Olha que interessante, né? Então a verdade é única, a influência mata. Mas o desejo de ser influenciado suicida duas vezes. Eu vou até repetir isso, que a verdade é única, né? A influência ela mata, mas o desejo de ser influenciado suicida duas vezes. Bom, a maior prova disso é lá em Gênesis, né? A serpente influenciou tanto a Eva, que deu no que deu. Então, irmãos, é isso. O influenciador, ele é o influenciador e o desejo de ser influenciado andam de mãos dadas. Você quer que Deus faça algo dentro de você? Permita você acessar algo, o ambiente dentro de você. Eu vou repetir. Se você quer que Deus acesse o ambiente dentro de você, vamos explicar. Se você quer que Deus faça algo grande, Deus faça um milagre,
Deus transmita cura, libertação, que Deus salve a sua família, que Deus traga esperança. Então, primeiramente, primordialmente, acesse o ambiente dentro de você. Talvez esse ambiente, esse populacho, essa influência negativa que está dentro de você, está impossibilitando o agir de Deus. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus também abençoe sua família. Mais um devocional da Palavra de Deus. Se você sentir de Deus em abençoar esse canal, esse projeto com a sua oferta missionária, aquilo que Deus tocar no seu coração, o nosso ministério também, Deus abençoe, nós crescemos juntos na graça e também no conhecimento, amém? Fique na paz do Senhor Jesus e essa paz te dê todo entendimento. Se inscreva no nosso canal no YouTube, leve esse vídeo, compartilhe, ajude-nos a crescermos, amém? Fica na paz, Deus te abençoe em nome de Jesus, glória, louvado seja.